Olá, pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B, bom dia. A aula de hoje será sobre cadeia e teia alimentar, tá? Então, a gente vai ver que todos os seres vivos, eles precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida, da reprodução. Os seres vivos, eles obtêm energia praticamente de duas maneiras, né? A gente tem aqueles seres que a gente chama de seres clorofilados, e nós temos aqueles seres que são chamados de não clorofilados. Alguns livros trazem que são seres clorofilados, são seres autótrofos, os não clorofilados são seres heterótrofos. Pessoal, o que é que vai diferenciar um ser clorofilado para um ser não clorofilado? O ser clorofilado são aqueles seres que realizam a fotossíntese, que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Os seres não clorofilados são aqueles seres incapazes de produzir o seu próprio alimento. Eles obtêm a energia através de quê? Através do alimento, através da alimentação. E assim, a gente entra precisamente em um tema que a gente chama de cadeia alimentar. Ao comer um bife, nós mastigamos a carne de um boi, mas esse boi ele se alimentou de um capim. Este é um exemplo de cadeia alimentar. Então, a gente tem que o capim serviu de alimento para o boi e o boi ele serviu de alimento para o homem. A partir do momento onde você tiver uma sequência de seres vivos, onde um está servindo de alimento para o outro, nós chamamos isso de cadeia alimentar. Mas a cadeia alimentar representa a relação de alimentos, a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser entendido como tudo aquilo, animais ou plantas, que fazem parte do ciclo alimentar de um ser vivo. E aí, o que eu acabei de falar. Pessoal, isso é importantíssimo que vocês memorizem. O que é que significa essa seta? Serve de alimento para. Porque vocês precisam entender como é que faz a leitura de uma cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar nós lemos dessa forma. O capim serve de alimento para o boi serve de alimento para o ser humano. Assim é que se lê a cadeia alimentar. E aí tem a representação agora pela imagem, né? O capim serve de alimento para o boi serve de alimento para o homem. Nós temos aqui outra cadeia alimentar, né? Vejamos outros exemplos de cadeia alimentar encontrados na natureza. A gente tem aqui um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre, né? A gente tem aqui, ó, esse organismo serve de alimento para esse organismo serve de alimento para esse serve para esse serve para esse. Então, aqui a gente tem que a planta, que são insetos, né? Aqui eu diria que é um nível só. A planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião. Nós dizemos que nós separamos também isso aqui por níveis, né? Primeiro nível trófico é o grupo dos produtores. Segundo nível trófico, o grupo dos consumidores primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor quaternário. Então, aqui a gente tem, ó, primeiro nível trófico são das plantas, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Aqui é uma cadeia alimentar aquática, né? Aqui a gente tem, talvez, um camarão, um peixe,
um peixe médio, um peixe maior, um gavião. Repetindo, esse camarão serve de alimento para esse serve de alimento para esse peixe serve para esse peixe maior, e esse último peixe serve de alimento para o gavião. Isso seria uma cadeia alimentar aquática. Níveis. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico. Tá? Aqui seria um produtor, um consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Eu disse que aqui é um camarão, mas não é, aqui é um fitoplâncton. Tá? São seres que flutuam na água e que realizam fotossíntese. Se ele é um produtor, automaticamente ele vai ter que produzir o seu próprio alimento. Não é um camarão, peço perdão. Em relação à cadeia alimentar, cadeia alimentar nós podemos observar, a partir das 3 cadeias anteriores, que os organismos eles conseguem alimento comendo outro ser vivo, menos as plantas e as algas que ficam no início das cadeias. Então, como é que as plantas e as algas se alimentam? As plantas e as algas, elas não se alimentam de outros seres vivos. Elas são capazes de produzir substâncias que vão formar seu corpo, fazê-las crescer. E essas substâncias, elas são produzidas nada mais do que a partir do processo de realização da fotossíntese. Para isso, elas realizam, como eu acabei de falar, a fotossíntese. É a partir da fotossíntese que as plantas, assim como as algas, elas retiram água e sais minerais do solo através das raízes. Entendendo o processo de fotossíntese, né? Tem esse link aqui que vocês podem clicar, né? Acessar, na verdade, depois, para que vocês possam ver uma animação de como é que ocorre esse processo de fotossíntese. Mas é mais ou menos da seguinte forma. Aqui é uma planta, né? A planta, para que ela consiga realizar a fotossíntese, é necessário que ela tenha água, gás carbônico, na presença da luz do sol. Quando a planta tem esses 3 componentes, água, gás carbônico e luz solar, ela consegue realizar o processo de fotossíntese e liberar um gás, que é o oxigênio. Mas, ao mesmo tempo, ela, além de conseguir liberar esse oxigênio, produzir esse oxigênio, ela vai produzir uma substância que a gente chama de glicose, que tem como fórmula C6H12O6, que ela vai liberar oxigênio e produzir o que a gente chama de glicose, que seria o alimento da planta. Com relação ao fluxo de energia em uma cadeia, dependendo da posição em que ocupam na cadeia alimentar, os organismos eles podem ser classificados em produtores, ou seja, seres capazes de produzir o seu próprio alimento, são também chamados de seres autótrofos, e eles realizam o seu próprio alimento a partir de 2 processos. O que a gente chama de fotossíntese, que vocês já estão cansados de saber, e o que a gente chama de quimiossíntese. Tá? Não precisam aprofundar aqui na questão da quimiossíntese, só é para que vocês entendam que os produtores eles conseguem obter alimento dessas 2 formas. Mas o que interessa aqui para nós é o processo de fotossíntese. Assim como também eles podem ser consumidores, né? Os seres consumidores são aqueles seres que não conseguem produzir seu próprio alimento e precisam comer, se alimentar de outros seres vivos para obter energia. E os consumidores, eles podem ser classificados em consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, consumidor de quinta ordem, consumidor de sexta ordem e assim sucessivamente. Os decompositores são aqueles seres que conseguem fazer a decomposição da matéria orgânica. Os seres decompositores são aqueles seres que se alimentam de seres mortos, como, por exemplo, bactérias, fungos, certo? Micro-organismos. Eles liberam a matéria orgânica, né, de volta para o ambiente, mas eles se alimentam de seres que já morreram. Aí é o que a gente tem aqui na prática, né? O capim serve de alimento para o boi serve de alimento para o homem. Quem é o capim? O ser produtor, o boi, o consumidor primário, o homem, o consumidor secundário. Lembrando que o ser produtor é o primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário,
terceiro nível trófico. É o que ele está colocando aqui. O produtor é o capim, consumidor primário é o boi, consumidor secundário é o homem. Só lembrando uma coisa, quando o capim morrer, o boi morrer ou o homem morrer, eles vão entrar em decomposição. Essa decomposição será realizada pelos seres decompositores. Você compreendeu de onde vem a energia que abastece as cadeias alimentares? Pois é, essa energia vem do Sol. É o Sol que fornece, sob a forma de luz, toda a energia utilizada pelos seres produtores. Quando o animal come uma planta, utiliza essa energia que ela armazenou. O Sol é, portanto, a fonte de energia que mantém a fotossíntese na Terra, consequentemente, todas as formas de vida do planeta. E aí a gente entra agora na teia alimentar. Pessoal, qual é a diferença entre uma cadeia para uma teia? Nós vimos que a cadeia é uma sequência de seres vivos de um elemento para o outro, mas teia não tem uma sequência. Eu tenho uma mistura. Alguns autores dizem até que a gente tem um entrelaçamento de várias cadeias alimentares. Dentro de uma teia, posso ter inúmeras cadeias alimentares. Um exemplo de uma cadeia de uma teia alimentar. Veja a quantidade de seres vivos que eu tenho envolvido. São inúmeros. Dentro dessa teia, eu posso retirar várias cadeias. Certo? Então, o que forma uma teia é o entrelaçamento de várias cadeias alimentares. Após esse estudo, esperamos que você consiga compreender esses e outros seres vivos estão ligados pela cadeia alimentar. É formada por produtor, consumidores e decompositores. A produção de alimento pelas plantas depende da energia do sol. Por isso, todos os seres vivos, direto e indiretamente, também dependem dele. O que é que eu quero que vocês façam, pessoal? Eu quero que vocês construam como atividade no caderno a teia alimentar. Se você procurar no Google, teia alimentar, modelo, clicar Enter e for em imagens, vocês vão encontrar várias cadeias, várias teias, várias cadeias. Só que eu não quero uma cadeia, eu quero uma teia alimentar. Só isso. Quero que você construa. Você pode construir através de imagem ou através dos nomes, caso vocês não consigam desenhar, não tem problema nenhum, mas essa teia ela tem que conter, no mínimo, 20 seres vivos. Tá? Podem seguir como exemplo de várias cadeias que você, várias teias que você tem na internet. Com isso, a gente conclui a aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância da teia, a diferença entre a teia e a cadeia alimentar, a importância, né, que os seres vivos, as plantas mais precisamente, têm, né, na manutenção dos ecossistemas do planeta. Muito obrigado pela atenção. Fique em casa, deixe que a escola até você. Muito obrigado a todos.